Mas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo despertar em nós, que Teu Espírito Santo possa nos inspirar, Senhor, nessa noite, para que possamos avançar, perseverar e conquistar o propósito para o qual fomos chamados, em o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Quantos foram chamados para uma obra grandiosa? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe, eu gosto demais da palavra. Eu sempre achei, quando me converti, que eu já tinha tentado tantas coisas, e uma vez teve um amigo meu, que ele falou assim para mim, eu estava evangelizando ele, e ele falou, não, acho que eu vou na igreja assim, porque eu já tentei tantas coisas, então eu vou dar uma chance para Deus, né? E eu fiquei pensando, né, será que Deus precisa da chance dele? Ele não sabia, mas na verdade ele estava respondendo a um chamado de Deus específico para a vida dele. No entendimento dele, naqueles primeiros passos, digamos assim, de nem conhecer de uma forma mais profunda, ele estava tão cansado de tomar pancada no mundo, que ele falou, não, eu já tentei de tudo nesse mundo e as coisas não andam a bom termo. Então acho que eu vou tentar ir para Deus para ver se alguma coisa muda ou transforma na minha vida. E aí ele falou, vou dar uma chance para Deus. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele foi alguém que teve uma experiência com Deus, abraçou a obra de Deus, tem avançado dentro do seu contexto, e tem sido uma grande bênção, né, para a igreja em vários sentidos aí. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas sabe que nós estamos vivendo numa geração completamente imediatista. Estamos vivendo numa geração em que as coisas têm que acontecer e elas são transformadas em uma velocidade muito rápida. É impressionante, né, como a tecnologia tem avançado, e aquilo que você acha que antes você comprava o computador, você fala, esse daqui é para a vida inteira. Né? Você achava que ia durar muito tempo, mas aí você percebe que hoje você compra, né, amanhã já lançaram um mais moderno, e a semana que vem outro, e as coisas têm avançado de uma forma muito rápida, né? E de alguma forma, essa geração que nós estamos vivendo, tem vivido, e tem se tornado muitas vezes até um estilo de vida, de uma forma inconsciente. E muitos de nós que até nem somos dessa geração, começamos a nos moldar conforme essa geração. E aí você começa a querer que as coisas possam acontecer de uma forma rápida e instantânea. Né? Você vai no restaurante, você não consegue mais desfrutar. Se demorar um pouquinho, você já fica aflito. Você está com a sua família, às vezes um domingo de lazer, mas porque demora um pouquinho a comida, você já fica impaciente e já começa a avaliar. Vou avaliar aqui que esse restaurante demora. Você já começou a colocar uma lupa em tudo, por quê? Porque você, sem perceber, o mundo tem te formatado para que as coisas sejam instantâneas, automáticas, e quando isso não acontece da forma que você quer, você simplesmente muda. Você muda o cardápio, muda o restaurante. Se o celular seu ele começa a travar um pouquinho, você fala, eu preciso comprar outro. Esse celular está travando. E aí você já abre mão daquele celular e você começa a pesquisar outro celular. Mas talvez ele só travou porque teve uma instabilidade no Wi-Fi, uma instabilidade no plano de dados. E aí você já descarta rapidamente e você já quer substituir. E muitas vezes, sem perceber, todas essas informações, elas começam a entrar dentro de você, e você começa a se tornar alguém movido por essa coisa instantânea. Né? Tem que ser o lamen, 3 minutos tem que estar pronto. Fast food, eu entro na fila e já saio comendo. Porque dificilmente as pessoas elas passam no fast food e elas já saem comendo do carro, é algo impressionante. Já saem beliscando a batata, porque elas precisam comer.
né? Não tem tempo a esperar, chega em casa e fala, já comi a batata, já mordeu o lanche, senão vai esfriar, não consegue mais, elas sempre estão correndo, porque as coisas têm que ser instantâneas e rápidas. Isso, de alguma forma, está instalado dentro de você, muitas vezes sem você perceber. E aí quando você conhece a palavra de Deus, e as coisas não saem segundo aquilo que você espera que seja, você rapidamente quer trocar. Rapidamente. Muitas vezes as pessoas querem as coisas instantâneas. Deus dá uma promessa e fala assim, Deus falou, já ele não é Deus, então ele tem que cumprir agora. Tem que ser, agora. E se não acontece agora, a pessoa esmurece. Porque está tão introjetado dentro dela essas questões que tem que ser rápido, tem que ser para ontem, que aí quando Deus dá uma palavra, mas essa palavra tarda um pouco a se cumprir, elas perdem a fé. Elas acham que foram esquecidas por Deus. E aí muitos começam no meio desse processo se tornarem religiosos, porque eles estão na igreja, mas eles já não acreditam que Deus pode fazer, ou acreditam que Deus de alguma maneira esqueceu eles. E aí começa a olhar ao seu redor e fala, Deus está fazendo na vida do outro, mas na minha parece que não está fazendo. Quer saber? Eu não quero me frustrar com Deus, então eu vou abrir mão dessa promessa. É muito mais fácil, muito mais rápido eu abrir mão do que eu ficar esperando. Porque eu não posso me frustrar, eu não posso gerar uma expectativa, porque eu já gerei muitas expectativas no mundo e já me frustraram tanto, então, para eu resolver as coisas rápidos, para eu não ficar com essa expectativa no meu coração, para não ter essa esperança no meu coração, eu vou abrir mão agora, e eu vou fazer outra coisa. Sabe, quando você faz isso, e Deus te deu um sonho, você tem uma atitude dessa, uma posição dessa, você simplesmente caiu na cilada do diabo. O diabo falou que não vai acontecer, você fala exatamente isso, eu não quero me frustrar mais uma vez, então é muito mais fácil eu mudar os planos de Deus. É muito mais fácil para que eu não me venha me frustrar, o mundo já judiou demais de mim, para que a igreja já judiou demais de mim, o meu líder judiou demais de mim, o pastor judiou, eu não vou ser mais judiado. Então Deus, quando fala agora, se não acontecer do jeito que eu quero, eu vou mudar os planos. Eu sei que esse não é o seu caso, mas muitas pessoas passam por situações como essas nos dias de hoje. E é um trabalhar que muitas vezes é involuntário. Por isso que é importante você se encher da palavra de Deus e conhecer a forma de Deus trabalhar. Porque senão você pode viver, o mundo vai falar, não se frustre, mude o contexto, mude a história, você é capaz. Né? Hoje os coaches dizem o quê? Você é capaz de fazer tudo. Mas aí como você olha aos olhos naturais, você não vê, você vai mudando os planos e planos e planos. Sabe, quando Deus sonhou com você, Ele já tem um plano. E Ele fica te cercando, muitas vezes, quando você tenta correr para lá, Ele fala, não, volta aqui, não foge não, eu te amo, volta. Jesus é aquele que larga as 99 ovelhas para ir atrás daquele que está com o pensamento equivocado. Não foge não, volta aqui. A promessa tem validade, a promessa ela é eterna. Quantos estão compreendendo? Então fala um amém, irmão. Amém. Aleluia. Então você precisa crer que Deus, Ele não abriu mão dos seus sonhos que Ele tem para você, dos projetos, das promessas que Ele colocou no seu coração. Ele não abriu mão, Ele só está trabalhando, Ele só está forjando, e você precisa entender que nas coisas de Deus existe um processo para que a obra dEle seja completa. Então Deus, na sua infinita sabedoria, tudo tem um processo. Você pega uma mulher que está gestante, ela passa por um processo, desde do trabalhar para fecundar, até a gestação, durante os meses, vai crescendo e tudo mais, até acontecer o parto. Existe um processo que Deus está trabalhando e formando. Não acontece do dia para a noite.
Passam-se 40 semanas até que seja completamente formado. Quantos estão compreendendo? Então esse é o tempo, esse tempo presente, é o tempo em que nós estamos sendo gerados para viver toda a eternidade com Cristo. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas que vão passar por um processo, e você precisa entender isso, porque se você não entender muitas vezes os processos de Deus na sua vida, se nós não entendemos que Deus está trabalhando em todo e qualquer momento, nós vamos querer dar uma forcinha para Deus, e esse é o problema. Esse é o problema. Os irmãos conhecem a história a mãe, ela estava vendo, os irmãos sabem como é formada a borboleta, amém? Então a borboleta ela é uma lagarta que está lá no casulo sendo formada, e nesse processo, ela está lá no casulo, Deus está trabalhando, e quando vai se formar a borboleta, ela começa a se esforçar. Alguém já viu isso, irmãos? Alguém já viu ou não? Deve ter na internet, muito provavelmente. Uma vez, quando eu era pequeno, nós fomos num lugar que, enfim, era cheio lá dos bichinhos e tal, e eles vão mostrando processo por processo. Mas veja, aquela aparentemente é um grande sofrimento, se você olhar. Por quê? Ela fica ali tentando romper aquele casulo. E se você olhar, enquanto está nesse processo, aquela borboletinha ali tentando forçar e tudo mais, você fala assim, nossa, mas está muito angustiante. E disse que certa vez a mãe chamou o filho viu aquilo lá e falou, eu vou ajudar. O filho foi lá, pegou uma tesoura e cortou o casulo. Quando cortou o casulo, a borboleta, pum, caiu no chão. E eu fico pensando, o que passou na cabeça desse menino? Porque a intenção dele era ajudar. Mas porque ele tentou facilitar o processo não foi concluído. E porque o processo não foi concluído, ela não conseguia voar. Então aquilo que aparentemente, aos olhos naturais daquela criança, tinha algo de errado, aos olhos de Deus, Deus é perfeito. Por que ela tinha que passar por aquele processo? Porque enquanto ela tentava romper aquele casulo, ia se formando a estrutura das asas. Então, enquanto ela ia exercitando e rompendo, ela ia fortalecendo a estrutura das asas. E aí, quando ela passa por esse processo natural, ela já sai e consegue voar. Porque agora ela tem estrutura para voar. Mas, quando tentam romper, quando rompe ali o processo, o que acontece? Porque ela não criou estrutura, ela não consegue voar. Então tem muito crente fazendo aquela analogia, que não consegue voar, por quê? Porque não tem disposição de passar pelo processo. Porque eu quero voar hoje, então se Deus não veio com a varinha mágica para eu voar hoje, então eu não quero mais. Eu vou procurar alguma coisa que faça eu voar. Vai viver frustrado. Porque existe um processo, e aqueles que compreendem o processo, aqueles que se submetem a esse processo, no final da história, são exitosos. Por quê? São aqueles que descansam. Estou passando pelo processo, mas tem convicção que Deus está trabalhando, Deus está forjando a estrutura, Deus está trazendo consistência para a sua vida, para que você possa dar voos muito mais altos. Quantos estão compreendendo? Esses dias conheci um irmão, 68 anos, e aí esse irmão, conversando com ele, ele falou, hoje eu corri 18 quilômetros, e eu fiquei pensando, eu não estou conseguindo ir até a padaria, andando rápido, mas esse irmão correu 18 quilômetros, com 68 anos, mas veja, eu conversando com ele, ele falou, não, eu comecei a correr, eu já tinha 47 anos mais ou menos, e nunca mais parei. Mas eu te pergunto, ele começou a correr 18 quilômetros assim? Detalhe, foi dar uma corridinha, ele corre todos os dias, tá? Ele foi dar uma corridinha, 18 quilômetros, 40 quilômetros. Ele conseguiu isso da noite para o dia, sim ou não? Não.
porque ele foi passando por um processo, até conquistar e concluir que era correr uma maratona. Mas ninguém sai da noite para o dia correndo maratonas. Para isso existe um processo. Quantos estão compreendendo? Então veja, Deus, Ele trabalha em todo e qualquer momento na sua vida. Deus não esqueceu das suas promessas para com você. Deus, Ele se lembra, e Ele está trabalhando constantemente, te forjando, não somente você, mas a sua casa, a sua família, os seus amados. Deus está trabalhando em você e através de você, para que você seja essa bênção. Mas quando você não compreende que você é um filho amado, e todo filho amado decide confiar no Pai, sabe que Deus está no controle. Então, quando você confia em Deus, sabe que Deus está no controle, você permite que Deus faça a boa obra na sua vida, e você se abre para esse processo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, pastor, mas eu não sei se Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. Parece que as coisas não acontecem. Parece que a minha vida é perda de sono. Eu não consigo nem dormir, eu vivo aflito, porque eu acho que não vai acontecer. Sabe, essa ansiedade que muitos têm vivido nos dias de hoje, é porque o mundo tem trazido essa ansiedade. Você quer as coisas para amanhã. Falou hoje, amanhã tem que estar pronto. E aí você não consegue nem dormir. Projeta para mim Salmo, capítulo 3, verso 5. Salmo capítulo 3, verso 5. Consegue projetar? Foi aí? Vou ler aqui. Alguém ajuda aí? Foi? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Sabe, muitas pessoas hoje em dia, porque estão movidas por esse imediatismo, né? Às vezes falam, amanhã a coisa vai acontecer, mas você não consegue nem dormir, porque na verdade você queria agora. Você compra um negócio no site, muitos ficam aflitos, por quê? Porque quer chegar na hora. Se esperar 10 dias é 20% a menos, o cara paga os 20% a mais, porque eu preciso agora. E detalhe, não dorme, fica ansioso, não consegue descansar. Mas olha o que o texto diz, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele tem convicção que quem sustenta Ele é o Senhor, então ele deita e já descansa. Tranquilo, enquanto ele dorme, Deus vai trabalhando, não somente no seu físico, na sua saúde, mas também no mundo espiritual, as coisas estão se movendo. Projeta para mim Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ou seja, sabe que a segurança não vem desse mundo. Muitas pessoas perdem o sono porque acham que a segurança está nas coisas desse mundo, que a segurança é movida por um salário, por um trabalho, pelas questões desse mundo. Eu só me sinto seguro se eu tiver dinheiro suficiente para ter um carro, uma casa. Esses dias eu vi uma pessoa falando, eu estava perguntando, falei, quando vocês vão casar? Estão namorando um tempo, falei, mas quando vocês vão casar? Aí a mulher falou assim, não, mas primeiro nós precisamos comprar uma casa. Eu fiquei pensando, será que a segurança dela de um casamento é a casa? Não entendeu ainda, ou não conhece a palavra. Porque o princípio do casamento não é a casa. O princípio do casamento é Deus. Deus é amor. Ele é terceira dobra. Se não tivesse a terceira dobra para segurar, não aguenta. Mas o mundo hoje diz o quê? Que precisa ter uma casa para ter a segurança. Mentira. Quem ama, ama até debaixo da ponte.
Quantos estão compreendendo? Então veja, isso é o quê? Isso é um mundo que vai entrando muitas vezes dentro de nós, sem perceber. Eu preciso ter toda uma estrutura. Não, você precisa é da palavra. Você precisa confiar que Deus vai mover, que Deus vai fazer. Amém, queridos? Então deixa eu compartilhar aqui com os irmãos, né, alguns exemplos aqui dentro da palavra. Estou vendo o horário aqui, estou só na introdução. Deixa eu correr aqui. Alguns exemplos que muitas vezes é um grande equívoco. É um grande equívoco. E você começa a pensar de uma forma e quer trazer os princípios do mundo para dentro da igreja, para dentro da palavra de Deus. Não dá certo. Mas estou com calor aqui, espera aí que eu vou ter que tirar esse blazer aqui. Aleluia. Então veja. Projeta para mim João capítulo 11, a partir do verso 1. João capítulo 11, a partir do verso 1. Passagem muito conhecida, né? De Lázaro. Mas olha o que está escrito aqui. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Pode passar. Estava a Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Continua. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, estás enfermo a quem amas. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele recebe essa mensagem, deixa projetado aqui, nós vamos trabalhar aqui em cima desse texto. E no final da mensagem está falando assim, olha, é aquele que tu amas. É aquele que tu ama, é Lázaro, aquele que você tem um relacionamento, aquele que você ama. E é interessante que dentro desse contexto, né, a palavra de Deus quer nos ensinar alguns princípios, porque muitas vezes nós achamos que Deus, ele só trabalha na vida de alguns. E aí você olha alguns que se dão bem na vida, você fala, mas também o pai investiu, o pai pagou isso, pagou aquilo, fez todas essas coisas, e eu vivo nessa vida, porque ninguém investiu em mim. Muitas pessoas pensam assim, infelizmente, mesmo depois de conhecer o Senhor Jesus. Agora veja, tem um fator específico, né? Se você voltar lá no João, volta no João capítulo 11, verso 1, volta no verso 1. Olha o que está escrito aqui, estava enfermo Lázaro de Betânia, queridos, né? Se você tiver uma Bíblia com Strong, você vai ver, é casa de miséria, de misericórdia, é casa de pobre. Está falando literalmente onde não tem recurso financeiro. Nós não temos tempo de nos aprofundar aqui, mas é claramente que você vê até pelas ofertas, né? De sacrifícios e tudo mais. Mas veja, então está falando que era de Betânia, ele amava aqueles que eram os pobres, ele tinha relacionamento com os pobres. E aí, o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer? Porque muitas vezes nós achamos que, eu não tive oportunidades, eu não tive condições, porque o meu pai não fez isso por mim, por aquilo. Ouvi muitas vezes isso. Olha o meu contexto familiar, não é muito favorável. Sabe, mas já viu aquela expressão? Ou alguma vez você ouviu esse tipo de frase? E eu constantemente ouço. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, o irmão, a irmã é uma bênção. Pensa um cara que é bênção, só falta aceitar Jesus. Alguém mais já ouviu essa frase? O irmão é uma bênção, só falta aceitar Jesus, e eu fico pensando, então falta tudo. Então falta tudo.
Porque alguém que fala isso está olhando as coisas num prisma ainda mundano. E eu fico pensando, falta tudo nesse, que não aceitou o Senhor Jesus, e em você que está falando isso. Por quê? Falta tudo. De que adianta ganhar todo mundo numa questão financeira, ganhar o mundo inteiro numa questão financeira, mas perder o reino dos céus, não ser salvo? Qual que é a maior riqueza? Então são pessoas que ainda estão vivendo com o prisma e o olhar desse mundo, e aí eles acham que a vida deles não andam bem, por conta daquilo que o mundo tem oferecido para ele. Ou seja, se eles estão olhando e vendo o que o mundo pode oferecer para eles, eles nunca vão conseguir ver o que Deus tem para eles de fato. Porque, muitas vezes, os irmãos falam, mas Deus podia dar? Podia ou não podia? Sim ou não? Podia ou não podia, irmãos? Sim. Mas muitas vezes nós precisamos tomar decisões, e Deus espera que eu e você façamos as melhores escolhas que tem a ver com o reino dos céus, para então Ele poder acrescentar as demais coisas, para que não haja sombra de dúvida que você não escolheu as coisas desse mundo, porque a única coisa que se concorre a Deus, que se equivale a Deus, são as riquezas desse mundo. E muitos irmãos às vezes estão tão conectados que eles vivem o Evangelho, mas querendo as coisas deste mundo. E ficam patinando. Mas alguns podem perguntar, pastor, mas por que é que ele não dá? E assim já resolve todo o problema. Porque ele espera que você escolha. Sabe, quando um homem casa com uma mulher, ou uma mulher casa com um homem, né? Existem mulheres e homens melhores do que o seu cônjuge, sim ou não? Sim, existe. Mais bonito, mais cheiroso e tudo mais. Mas o que acontece? Deus espera que você decida todos os dias andar em fidelidade, amando e respeitando. E você só vai conseguir abrir mão para fazer uma escolha, você só consegue fazer uma escolha se tiver outra. E essa é uma decisão, de escolher Cristo todos os dias. Essa é uma decisão que nós temos que escolher Cristo diariamente. Porque diariamente o diabo ele vai vir com ofertas para você, vai vir com propostas para você, seja no seu casamento, seja em relação aos seus filhos, aos seus negócios, vai vir propostas, mas você precisa escolher todos os dias. Amém? Então veja, quando fala sobre a casa do pobre, então veja, Jesus estava lá, quem amava Lázaro. Não era, o relacionamento de Jesus não era por aquilo que Lázaro poderia oferecer para ele. Eles eram pobres. Então não tinha a ver com essa, pastor, coloca humilde e fica mais bonito. Irmãos, há uma grande diferença entre humilde e pobre. Eu conheço muito pobre que é soberbo. E conheço também muito rico que é humilde. E no contexto aqui, se você tiver uma Bíblia de Strong, Betânia vai estar lá, casa de pobre, casa da miséria. Ou seja, miséria. O que é miséria? Pobre. Então veja, os irmãos já estão com o Strong, você vai falando, os irmãos vão com a Bíblia lá de Strong, lá, bênção. Então veja, mas você precisa entender que o que fez com que Jesus te amasse a Lázaro, como é que você consegue amar alguém e crescer nesse relacionamento? Então, se você ler o contexto da Bíblia, você vê claro que ele tinha um relacionamento diferenciado ali, não somente com Lázaro, mas com toda a sua casa. Agora, como é que se constrói um relacionamento? Me explica. É só vir no culto e indo embora e não se relacionando nunca mais? Você constrói relacionamento com alguém assim, sim ou não? Não. Você constrói relacionamento andando junto, é sentado à mesa, é comendo junto, é partilhando o pão diariamente, é você viver o sonho do outro junto, é você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Dessa forma você vai criando o quê? Um relacionamento.
Então você vê que esse relacionamento que Jesus tinha, especificamente com a casa de Lázaro, trouxe o quê? Essa conexão. Essa conexão. Tanto que as irmãs chegam lá e falam, aquele que tu amas. Ou seja, se as irmãs sabiam desse relacionamento, dessa realidade. Mas muitos acham que por não ter tido uma oportunidade na vida, por ter crescido numa casa pobre, acham que aí Deus não trabalha, que Deus só trabalha com os demais. Esse é um grande equívoco. E projeta para mim, quando tem a ascensão de Jesus, ele foi até Betânia. Que coisa interessante, né? Ele foi até Betânia. Projeta para mim Lucas 24, capítulo 24, verso 50. 50 e 51 nós vamos ler. Então veja. Não, projeta antes para mim Efésios 3,17. Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Quando fala assim, habite Cristo, o que é habitar? É habitar de fato. É habitar. É você crer que Ele habita em você, que você é casa de Deus, que você agora é templo do Espírito Santo. Quando você tem esse entendimento que agora você é templo do Espírito Santo, você agora é morada de Deus. Que coisa tremenda. Agora, como é que você recebe bem alguém na sua casa? Como é que você recebe bem? Como é que você avalia se alguém te recebe bem? Alguns falam, pastor, né, se eu chego lá, e assim tem aquela mesa cinematográfica, aí eu falo, esse camarada está me recebendo bem. Mas veja, isso não seria uma verdade, né, na questão de Lázaro, porque eles eram pobres, eles não tinham condições de chegar lá e ter, né, aquela picanha gaúcha e tudo, não tinham condições. Então Deus avalia o quê? Por aquilo que você pode oferecer? A título de comida e bebida, sim ou não? É evidente que não. Então Jesus, ele se sente bem, aonde ele é bem recepcionado, aonde ele tem atenção. Onde ele tem atenção. Então você não precisa ter muitos recursos para receber alguém bem. Mas se alguém vai na sua casa, você senta, olha nos olhos dele, deixa o celular de lado. Você consegue ter uma boa conversa, você se sente bem. Fala, puxa, eu fui lá, me recebeu tão bem, deu tanta atenção para mim. Agora imagina só, né? Eu receber o irmão lá em casa lá, e aí eu falo, irmão, que bom que você veio. Aí eu abro o notebook, o irmão não se incomoda não, né? É que eu estou aqui trabalhando aqui. Aí o irmão vai falando, eu com o notebook aberto aqui, só um segundo aqui que eu preciso pegar um token aqui, que estou fazendo um pagamento, mas continua falando. Como que essa pessoa se sente? Aí depois fecha aqui, o que o irmão estava falando mesmo? Principalmente se for homem, porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quantos estão compreendendo? Então veja, o contexto lá de Betânia era casa de pobre, mas eles tinham um relacionamento, eles se amavam, eles olhavam uns nos olhos dos outros. E isso fazia com que esse relacionamento trouxesse o quê? A transformação, a realidade de relacionamento. E nesse mundo de hoje em dia, o que mais tem se roubado é esse tipo de relacionamento. Tem que ser tudo rápido. Quantos estão compreendendo? Então veja, não sei se você sabe, mas conta para a pessoa do seu lado, Jesus habita em você. E eu te pergunto, como é que você se relaciona no seu dia a dia? Como é? Já parou para se avaliar como que é o seu relacionamento diário com Deus?
Você acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo. Porque, já reparou? Casais apaixonados, assim, que acabam de se casar, ele acorda, o cara nem cutuca a esposa, ele vai fazendo um carinhozinho, aí ele fala, bom dia, ele levanta, escova os dentes antes, põe uma balinha, ele fala, bom dia, sobra aquele bafinho de house, assim, na cara. Por quê? Porque está apaixonado. Está apaixonado. O cara toma banho, é impressionante. O cara toma até banho todo dia. Porque está apaixonado, porque está cheiroso. Olha o pastor adiantando o culto de sexta-feira aí, ó. E aí o que acontece? Mas por quê? Está ali, se relacionando, dando atenção específica. A esposa acorda animada. Fala, nossa, isso que casei com o homem certo. Então esse é o padrão. Amém? Agora o que acontece? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Porque casamento ele começa a não dar muito certo quando você vai baixando o padrão. Agora, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Aí, ou você já acorda assim, nossa, eu estou atrasado, não vou orar, não vou não sei o quê, e vai, já está azedo. Às vezes Deus até quer falar com você, você fala, não, vou escovar os dentes agora eu vou escovar os dentes. Não dá para escovar os dentes não, já estou atrasado, não dá para conversar nada não. Sabe, existe um padrão onde você entende que Cristo é a habitação. E se Ele mora, eu vou dar atenção. Se tem alguém morando dentro da minha casa, eu quero dar atenção. Eu quero dar atenção para minha esposa, eu quero dar atenção para os meus filhos, mas acima de tudo, eu preciso dar atenção para Jesus. Porque eu só consigo trazer esse padrão para o meu cônjuge, para os meus filhos, se eu estiver primeiro com Cristo. Quantos estão compreendendo? Então, se nós somos a habitação de Deus, nós precisamos ter ciência disso. Que existe sim, um padrão sobremodo excelente desse relacionamento, onde você se sente amado, e porque você se sente amado, você quer simplesmente se relacionar. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Estava dando exemplo aqui de acordar, escovar os dentes. As irmãs querem se relacionar, mas nós somos a noiva também. Quando nós nos preparamos para o noivo, né, e separamos um tempo de louvor, de oração, e ele não fala comigo, pois é, mas você só pede. Sabe, chega um momento que você está ali na adoração, começa, ora em línguas, irmãos, deixa fluir, deixa que o Espírito fale com você. Não tem como você ouvir se você estiver falando. Separa esse tempo de amor. Às vezes eu pego os meus filhos e eles chegam lá, todo dia eu peço um beijo, mas eu não quero falar nada, eu só quero abraçar. Só quero abraçar. Não quero pedir nada. Eu só quero sentir. Que experiência incrível. Você sentir alguém que você ama. Você não precisa falar nada, você só quer abraçar. Abraçar o cônjuge, abraçar os filhos e abraçar Jesus. Que presença, que coisa tremenda. Sabe qual foi a última vez que você andou nesse padrão, nesse investimento? Sabe, existe uma forma de se relacionar, talvez que você nunca experimentou ainda, mas existe um padrão sobremodo excelente. Isso fala de uma construção. Pastor, eu não consigo orar. É lógico que você não consegue, a sua carne vai militar contra. Mas à medida que você vai crescendo, à medida que você vai dando, deixando o seu espírito fluir, você começa a adquirir prazer na adoração. Prazer em estar presente, prazer em orar, prazer em pôr a mão sobre a cabeça da sua esposa, né, dos seus filhos. Isso é algo tremendo. Amém, queridos? Aleluia. Sabe algo interessante? Projeta agora Lucas 24, 50 e 51.
Então os levou para Betânia, aqui é quando tem a ascensão de Jesus, e erguendo as mãos, os abençoou, verso 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando-se deles, sendo elevado para o céu. Onde aconteceu isso? Foi em Betânia. Foi lá, com aqueles que se sentiam amados por Deus, com os pobres. E aqui, eu penso que onde ele se sentia bem, onde não tinha tanta firula, mas ele tinha o quê? Aquilo que era essencial, que era o relacionamento. Quantos estão compreendendo? Amém? Aleluia. Deixa eu avançar aqui. O segundo, tem vários exemplos na palavra de Deus, mas um outro exemplo que eu queria dar aqui é a respeito de Abraão. Então, quando nós falamos de um mundo imediatista, que as coisas têm que acontecer rápido, do dia para a noite, e tem que acontecer, eu estou esperando. Irmãos, quantos conhecem a história de Abraão aqui? Acho que a maioria. As coisas aconteceram do dia para a noite na vida de Abraão, sim ou não? Evidente que não. Eles também passaram num processo. Deixa eu dizer algo, Deus nunca corta o casulo. Deus nunca vai cortar o casulo. E algumas coisas interessantes acontecem. Muitos falam, mas Abraão era o pai da fé. Eu não sou o pai da fé. Irmãos, deixa eu te dizer algumas coisas aqui que o pai da fé fez. Momentos em que a fé dele ficou abalada. Os irmãos conhecem a história. Ele chega lá, havia fome, ele chega no Egito. Quando ele chega no Egito, a Sara, a Bíblia diz que era extremamente bonita, e ele fica com medo de morrer. Vão falar, se eu falar que eu sou marido dela, vão me matar para ficar com ela. Então, vou falar que ela é minha irmã. O homem, o pai da fé. O pai da fé faz isso. Ele errou, sim ou não? Evidente. E aí o que acontece? Sara é levada lá para Faraó. Depois Deus entra com uma provisão divina e Faraó falou, leva aqui sua esposa, né? E ainda abençoou, leva aqui algumas escravas, que foi Agar no meio e tudo mais, e fala, não, mas não arruma confusão para mim não. Então veja, o Faraó não queria problema com o Deus de Abraão, amém? Mas veja, fala, agora ele aprendeu, porque às vezes você fala assim, não, minha vida não vai para frente, porque às vezes eu patino uma vez, 2 vezes, minha vida é assim. Deus, e aí você fala, aqueles que vivem debaixo da lei trazem peso de condenação. Mas nós precisamos ver o Velho Testamento, o Novo Testamento, com o Deus da graça. Abraão voltou a fazer isso, depois que ele teve esse erro, sim ou não? Sim. Fez de novo. Então, a palavra de Deus diz que ele comete o mesmo erro. Depois com o rei de Gerar, Abimeleque, mesma história, ele fala, vai dar ruim para mim, fala que você é minha irmã. E aí o que acontece? Sara é levada lá para o harém do rei, só que antes do rei tocar nela, Deus vem já com uma provisão divina. Vem com uma provisão divina. E aí o que acontece? Quando ela é levada, Deus, vou resumir aqui a história, mas Deus entra com uma provisão divina, e aí traz esterilidade para todas as mulheres de Abimeleque. Mas só que Sara era estéril. E aí o que acontece? Nós vemos aqui na palavra de Deus, a primeira menção a respeito de cura. Só que é o seguinte, dentro desse contexto, Deus fala para Abraão orar, falou, ó, a única forma de você ser liberto dessa questão é se Abraão orar. Vamos ler aqui que está lá em Gênesis 20, verso 17. Então veja, Abraão era pai de multidões, só que ele não tinha nenhum filho, porque a esposa era estéril. Não, a promessa tinha só palavra. Tinha só a palavra que ele seria pai de multidões, mas a realidade dos fatos ainda não havia acontecido diante dos seus olhos. E o tempo estava passando e o filho não vinha. Mas é interessante, Deus fala para ele orar, para que as mulheres de Abimeleque pudessem ser estéreis. Olha só o que diz aqui, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter
filhos. Vai para o 18. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que coisa, Deus dá uma promessa para Abraão. Quantos tem uma promessa de Deus aqui que não se cumpriu ainda na sua vida? Quando Deus te dá uma promessa e acontece o mesmo contexto de orar para alguém, você se enche de fé, sim ou não? Alguns não, porque falam, Deus não fez nem na minha vida, o que vão pensar? Não vou nem orar. Deus falou que você tem um dom de cura, mas aí você tem uma enfermidade que te acompanha. Aparece alguém na cela, você fala, eu não vou nem orar. Os irmãos sabem que eu tenho uma enfermidade, o que eles vão pensar de mim? Então veja, a nossa identidade de Cristo não é baseada no nosso achismo, mas a nossa identidade de Cristo, ela deve ser baseada pela própria palavra de Deus. Se Deus disse, então já é. E o seu posicionamento tem que ser ímpar diante dessas circunstâncias. Agora imagina você, ele orando, pedindo para Deus que a sua esposa fosse estéril por conta da promessa, por conta da descendência, e aí Deus vem e fala, ó, eu tornei todo mundo agora aqui na casa de Abimeleque estéril, a esposa e as suas servas, que é onde vem a descendência dele. Agora, se você orar, a gente desfaz o processo, aí elas voltam a ser estéril. E eu pergunto, Abraão falou, mas eu estou orando pela minha esposa, eu estou orando pela minha descendência e nada acontece, agora eu vou orar pela vida do outro, para que aconteça na vida do outro? Que coisa interessante. Mas a grande questão é, quando você ora com fé, você libera essa fé. Esse é um grande exercício, porque você conduzir a sua vida e testemunhar dos grandes feitos de Deus, das promessas de Deus, quando tudo está indo a bom termo, isso é fácil. Mas Deus nos forja a estrutura para que nós possamos dar voos mais altos, é nesses momentos de pressões, em momentos em que aparentemente é só esforço físico. Lembra da história da borboleta? Parece que é só esforço físico, mas Deus está trabalhando, está exercitando a fé de Abraão, justamente nessa hora. É quando a palavra de Deus falou, Abraão, se tu uma bênção, é nessa hora, eu não tenho, mas eu sou bênção na vida do outro. É nessa hora que nós somos forjados e exercitados, Deus nos exercita para que nós possamos dar voos mais altos. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele orou para que a esposa e as servas de Abimeleque deixassem de ser estéril, mas na sua própria casa a esposa permanecia estéril. Que coisa interessante o trabalhar de Deus. Acredite, Deus estava trabalhando e forjando. Talvez você tenha alguma área da sua vida que você acha que Deus não está trabalhando. Acredite, Deus está trabalhando em cada detalhe. E sinta-se privilegiado. É nesses momentos que Deus vai criando resistência e estrutura para que a promessa de Deus possa se cumprir de uma forma abundante, assim como foi na vida de Abraão. Então, desde a promessa, desde a palavra, até se cumprir, passaram 24, 25 anos aproximadamente, até que Sara tivesse seu filho da promessa, Isaque. Que coisa tremenda. Mas enquanto isso, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava perseverando diante de Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem perseverado? Aleluia. Então veja que, os irmãos da plaquinha estão lá, vou correr aqui. Então veja que, quando as coisas, Deus te dá uma palavra, se você andar segundo o mundo anda, você vai desanimar. E esse é o trabalho do príncipe desse mundo. Esse é o trabalho do diabo. É fazer com que você perca a fé. É fazer com que você não creia na palavra e nas promessas de Deus para a tua vida. Esse é o trabalho constante. Mas qual que é a boa notícia? Deus te chamou para desfazer as obras do diabo, a começar na sua própria vida, na sua própria casa. É lá que nós começamos. Então
todo ambiente natural que você olha, você deve rejeitar. Todo ambiente que não procede das promessas de Deus, você deve rejeitar e você deve declarar a palavra, aquilo que é verdade. Entra no seu quarto e fala: Deus, a tua promessa é essa, e eu não abro mão dela, e vai se enchendo. Quando você começa a orar e declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus, você vai se enchendo de fé. Ainda que você saia do seu quarto e o cenário seja outro, mas a fé ela já tomou conta do ambiente, e você não é mais abalado por aquilo que os seus olhos veem, porque aquilo que você crê manifestou do seu interior, e agora você declara aquilo que você não está vendo. Que coisa tremenda! Então nós precisamos andar naquilo que nós cremos, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. É dessa forma, você não pode abrir mão das promessas de Deus, seja persistente. E aquilo que eu estou orando tanto, o irmão da minha célula, pois é, Deus vai usar circunstâncias como essa, para que você seja curado, para saber que a base da sua fé não provém de você, mas provém de Deus. Aleluia. Então você precisa crer na palavra. Quando você for orar, você não pode só cumprir uma tabela, não, você precisa encher de fé. E quando você for receber, mais ainda. Já viu os irmãos que chegam, alguém tem alguma necessidade? Deixa eu ver, deixa eu te falar, tem alguma coisa errada na sua vida, porque você parou de sonhar, você parou. Quando a boca fala do que o coração está cheio, quando você crê que Deus está trabalhando, Deus está movendo, você vai passar 20 anos falando a mesma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Você vai ver lá a história de Ana e Penina. Ana, insistentemente, todos os anos, ia com a mesma petição, que ela tivesse um filho. Se alguém perguntasse, qual é a sua necessidade? Ela fala que eu tenho um filho. Mas quando você chega e você anda no seu dia a dia, e você nem sabe para onde você está indo, qual que é a sua necessidade? Deixa eu ver, o líder perguntou, e agora? Não quero deixar ele na chapada sozinho. Quem está sozinho é você. Porque você nem sabe o que você quer. Deus está à sua disposição, mas de alguma forma, Deus, fala quando é lançada a semente, em alguma forma a palavra de Deus, a promessa de Deus foi roubada. Porque todo mundo aqui tem alguma promessa que talvez não tenha se cumprido. Mas quando você crê, por isso falei. Quando você crê, você fala. As pessoas vão te repreender e você vai continuar falando. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi! Ele gritava, as pessoas repreendiam ele, mas quanto mais repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi! Sabe, quando você crê, você abre a sua boca e você fala. Você crê. Às vezes as pessoas mais próximas vão te repreender. As mais próximas às vezes. Aconteceu algo interessante esses dias. Esses dias nós íamos ter aqui o chá de mulheres. Aí compramos 20 toalhas, 20 cobre-manchas, 80 mulheres. Era um bom alvo. Dentro do nosso contexto, amém? E eu estou lá em casa, eu falei, nós já compramos cobre-mancha, já compramos isso, decoração e tal. Minha filha vira para mim e fala: pai, mas vai ter 140 mulheres. O que eu falei para ela, cheio de fé? O que é isso, filha? Fala: pastor, você não tinha que praticar, não. Pois é, às vezes Deus pega a gente na curva, irmãos. Eu falei: o que é isso, filha? 140 mulheres? Nós não temos nem isso de membro. Como é que vai ter tudo isso de mulher? Pois é, mas nós vamos ter 140 mulheres. Eu falei: filho, tá bom. Mas aí o que acontece? Eis que chega o dia. Temos lá 120 fichinhas. Daqui a pouco lá no fundo, acabou as fichinhas. Deixei umas mesas ali no fundo, falei, 120 já é o over, né? E aí daqui a pouco, estava eu, o Flávio, o pastor vai lá no fundo, daqui a pouco, falei: irmão, nós precisamos pegar mais cadeira, precisamos pegar mais mesa, vai ter um intervalo, os irmãos de pé e tal. Resumindo, 141
mulheres. Sem contar a pastora, né? Porque a pastora acho que não pegou fichinha. E aí veja, e nessa hora, pastor, o que você faz? Você ouve da sua filha, homem de pequena fé. Falei, pastor, eu achei maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso edificou a minha fé. Eu falei, eu preciso ver mais longe. Mas ao mesmo tempo fiquei tão animado que eu falei, estou ensinando a ver mais longe. Ela está ouvindo o que eu prego, só eu preciso ouvir agora. Falei, chegando em casa agora, eu vou começar a ouvir minhas pregações, para ver se eu também tenho a mesma fé. Amém? Mas veja, por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Né? Porque às vezes as pessoas estão do seu lado, no caso era o pai falando para a filha, que isso filha, 140 é demais, olha aqui a nossa realidade, mas sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus move nesses momentos. Então foi um trabalhar, Deus sempre trabalha nas duas vias. Estou contando aqui a minha carnalidade para os irmãos aqui, mas é para edificar a sua fé também, amém? Não é para ficar apontando o dedo, eu sabia esse pastor carnal miserável, vou para uma outra igreja agora que seja um pastor assim, que não conta as carnalidades. A única diferença é que eu conto e os outros não contam, mas enfim, isso é outra história. Mas foi algo, isso que eu falo que eu não faço performance, amém, irmãos? Lá em casa, bom, deixa para lá. Minha filha falou isso para mim. Pastor, homem de pequena fé. Faltou fé, hein, pastor? Eu falei, é verdade. Você está certa. Eu falei, falei, Senhor, amplia minha visão agora. Amplia minha visão. Amém? Aleluia. Então veja, tudo é uma questão de posicionamento. Os irmãos da plaquinha já estão lá. Vocês dão mais 5 minutos, irmãos? Não vou fazer 5, 10, 15, 20. Vocês não, só mais 5? Amém? Não, eu vou encerrar então, que foi pouco amém. Está vendo? Tem um delay. Estamos encerrados, aqueles que querem ir. Mais 5 minutos eu vou falar. Então veja, olha só que algo interessante. Nós vemos aqui outros homens de Deus, como Caleb, Josué, né, eles eram os príncipes ali, cada príncipe de cada tribo foi lá visitar, espiar a terra prometida. Dos 12, só Josué e Caleb falaram, a terra é boa, aquilo que Deus falou é verdade. E os hebreus, os heteus, os cananeus, os ebugeus, os gigantes, os filhos de Anak, eles não estavam olhando para essas dificuldades aparentes. Ele falou, certamente prevaleceremos, esse era o coração deles. O que é certamente? É convicção, não tem sombra de dúvida. Mas aí o que acontece? Né? Eles não entram, porque a maioria falou que não ia entrar. Eles ficaram murmurando, irmãos, por conta desses miseráveis aí que eu não vou entrar, ouvir, agora eu estou aqui, passando essas tribulações no deserto. Não. Eles permaneceram com a mesma convicção, com a mesma disposição. Mesma disposição. A Bíblia fala que, assim quando eles foram chamados, o mesmo vigor, eles tinham o mesmo vigor, passado 40 anos, 45 anos, eles tinham o mesmo vigor, no dia em que foram chamados. O que é isso, irmãos? Isso é Deus guardando. Quando você crê, é como se o tempo parasse para você. Essa convicção, ela te alimenta, e o mesmo vigor permanece, até que a palavra de Deus se cumpra. Quantos estão compreendendo? Então veja que a forma de Deus trabalhar muitas vezes nas nossas vidas, é em momentos como esse, e a sua resposta cheia de fé, a sua resposta em momentos, né, de grande tribulação, é em momentos como esse, você perseverando, independente daquilo que estão falando de você, é justamente nesses momentos é que Deus traz uma cura, é que Deus vira a chave, né? A história de Jó diz o quê? Que Jó foi curado enquanto ele orava pelos amigos. Que amigos eram esses? Os mesmos amigos que falavam, nega o teu Deus e morre. Eram esses amigos. Mas ele, com um posicionamento de fé, ele estava lá, aparentemente, ele estava perdido aos olhos dos amigos, porque alguém que chega e fala, dá um testemunho desse a seu respeito, ele fala, ele não tem nada para oferecer. Mas o homem de Deus, ele não olha aquilo que ele está passando no dia de hoje, mas ele anda segundo a identidade que Cristo colocou nele. Por isso é que ele abriu a sua boca para orar
em relação aos seus amigos. Talvez no pior momento, que ele olhava e falava assim, só me resta a morte, aos olhos naturais. Mas foi num momento como esse, em que ele abriu a boca, cheio de fé, orou pelos amigos, ele foi curado. E a sorte dele foi mudada. E Deus restituiu tudo que ele havia perdido. Então veja, tem coisas que Deus quer forjar em nós no meio desse processo. Então não esmureça, simplesmente aperte os cintos, porque Deus vai começar a decolar e trabalhar de uma forma extraordinária. Os tempos têm sido acelerados, irmãos, então aperte o cinto, porque Deus não parou de trabalhar, e as promessas de Deus, hoje elas estão mais próximas do que ontem, acredite, creia nisso. Para encerrar, só para a gente ler aqui, Hebreus, capítulo 6, verso 11 e 12, olha o que diz lá em Hebreus, verso 11 e 12, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que é longanimidade? Paciência. Ou seja, não fique movido por esse mundo, pelas coisas rápidas, mas creia que Deus está nesse processo, trabalhando e te forjando, e é fato, se Deus está trabalhando, eu quero dizer, amanhã é um dia menos de você conquistar a sua promessa, hoje é um dia menos, amanhã você já está um dia mais próximo, e assim vai ser. Creia, tão somente creia, seja paciente, confie, decida a crer que Deus está trabalhando em cada área da sua vida. Talvez algumas você esteja que nem Abraão, fez a primeira vez, segunda vez, mas Deus não desistiu das promessas da sua vida, muito pelo contrário, Ele está te forjando, te alertando, fala, ei, tem coisas maiores para você, então tão somente creia. Se você quer crer nessa noite, que Deus tem coisas maiores, e você não vai abrir mão das promessas do Senhor para a sua vida, fique de pé onde você está, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Quantos irmãos preparam uma música? Faça uma oração assim comigo. Eu creio que a promessa de Deus para a minha vida, ela vai se cumprir, ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que o cenário não seja favorável, eu decido crer nas promessas de Deus. E eu declaro, e eu confio, que Deus está trabalhando e me forjando, gerando estrutura na minha vida, para que eu possa conquistar cada uma das promessas de Deus na minha vida. Aleluia, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, Pai, que nessa noite decide crer no seu coração, sabendo que as promessas do Senhor, elas são maiores daquilo que muitas vezes nós estamos vendo, mas Deus que é Pai, protetor, guardador, ajudador, Ele está trabalhando, está nos forjando, para que nós possamos experimentar coisas maiores do que já sonhamos e imaginamos, porque sabemos que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Portanto, Senhor, aquilo que nós conseguimos enxergar, Deus tem coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa oração, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, todas as vezes, vou contar algo, alguns podem achar que eu sou meio louco, mas todas as vezes que eu consigo identificar um ponto mínimo, e que, de alguma forma, as coisas, parece que tem uma certa resistência em romper, sabe, nós temos que continuar insistindo, até que Deus mova, até que Deus faça. Por isso não abra mão das promessas de Deus. Se Deus colocou algo no seu coração, continue insistindo, continue declarando, e se disponha a ter uma atitude de fé. Sabe, nós estamos aqui nesses dias com a missão Anjo da Guarda. Quantos aqui estão nessa missão? Aleluia. Aleluia. Nem todos estão, mas acredite, temos uma missão.
né, de orar por pelo menos 3 vidas, 5 vidas. Mas se você crer e começar a orar, e começar a declarar, acredite, Deus vai te dar cada uma dessas vidas. Mas você precisa crer, você precisa orar, você precisa falar com Deus. Existe uma grande resistência, né? Na história de Daniel, Daniel começa a orar ali 21 dias, né? E no meio do processo, o anjo tem certa dificuldade, pede ajuda para outro anjo, mas no final do processo falaram, a sua petição desde o primeiro dia estava liberada, mas demorou o processo 21 dias. Por quê? Porque no meio desse processo, sabe, entre os céus e a terra, há uma grande batalha para que as coisas não aconteçam, para que essas promessas não aconteçam. E o nosso papel é orar e declarar e crer, porque a palavra já foi liberada desde o primeiro dia na vida de Daniel, e acredite, já foi liberada na sua vida desde o primeiro dia, em nome de Jesus, amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Tem alguma cantina hoje? Não? Amém, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Abençoa a pessoa do seu lado, fala, tem uma semana abençoada em nome de Jesus.